O pentecostalismo surgiu no início do século XX, nos Estados Unidos, como parte do movimento de renovação cristã dentro do protestantismo. Sua origem está associada a uma série de eventos que ocorreram em várias partes do país, com destaque para o chamado Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, que começou em 1906. A Rua Azusa foi o local de encontros liderados por William J. Seymour, um pregador afro-americano influenciado pelas ideias do movimento de santidade. Nesses encontros, fenômenos como falar em línguas, glossolalia, curas e outras manifestações espirituais extraordinárias passaram a ser interpretados como sinais da presença do Espírito Santo. Essas práticas atraíram seguidores e deram origem ao que se tornaria o pentecostalismo. O pentecostalismo se destacou por enfatizar a experiência pessoal direta com o Espírito Santo, algo que diferenciava o movimento de outras vertentes do cristianismo protestante. Esse novo ramo do cristianismo rapidamente, especialmente entre grupos sociais marginalizados, como trabalhadores e comunidades afro-americanas. A sua abordagem vibrante e entusiástica do culto, centrada em manifestações carismáticas, como a profecia, a cura e o falar em línguas, ajudou na sua difusão. Rapidamente, o movimento pentecostal se espalhou para outras regiões do mundo, com missionários levando a mensagem para a América Latina, África e Ásia, onde se tornou uma força religiosa significativa, muitas vezes associada a movimentos de renovação social e espiritual em contextos de pobreza e opressão. Essa expansão global fez do pentecostalismo uma das formas mais dinâmicas do cristianismo no século XX, com milhões de adeptos em várias denominações diferentes, mas com um forte foco na experiência religiosa pessoal. William J. Seymour foi um pastor afro-americano e uma figura central no surgimento do movimento pentecostal, especialmente por seu papel no avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, no início do século XX. Nascido em 1870 em Centerville, Louisiana, ele cresceu em uma época de forte segregação racial nos Estados Unidos, mas isso não impediu que Seymour se tornasse uma das figuras mais influentes do cristianismo moderno. Filho de ex-escravizados, Seymour teve uma infância marcada pela pobreza. Durante sua juventude, trabalhou em várias profissões antes de se sentir chamado ao ministério. Ele começou a estudar teologia em Houston, Texas, em uma escola dirigida por Charles Parham, um pregador que defendia a ideia de que o falar em línguas era o sinal do batismo no Espírito Santo. No entanto, por causa da segregação racial, Seymour teve que assistir às aulas separado dos demais alunos, ouvindo as palestras pela porta aberta. Em 1906, Seymour foi convidado a pregar em uma pequena igreja em Los Angeles, mas suas ideias sobre o batismo no Espírito Santo foram inicialmente rejeitadas. Mesmo assim, ele começou a organizar reuniões de oração em uma casa na Bonnie Brae Street, onde fenômenos como falar em línguas e curas começaram a ocorrer, atraindo grande atenção. Esses encontros logo precisaram ser transferidos para um prédio maior na Rua Azusa, que se tornou o epicentro do avivamento pentecostal. O avivamento da Rua Azusa durou de 1906 a 1909 e foi caracterizado por cultos fervorosos, onde pessoas de diferentes raças e origens sociais se reuniam, algo incomum para a época. Sob a liderança de Seymour, o movimento pentecostal ganhou notoriedade por seu foco em experiências espirituais intensas, como o falar em línguas, a cura divina e outras manifestações carismáticas. Seymour pregava uma mensagem de igualdade racial e espiritual, acreditando que o batismo no Espírito Santo era um fenômeno acessível a todos, independentemente de raça, gênero ou classe social. Essa visão de igualdade espiritual em um contexto de segregação racial foi um dos aspectos mais marcantes do avivamento que ele liderou. Embora o movimento pentecostal tenha se espalhado e se diversificado, William J. Seymour é lembrado como uma figura-chave na sua origem e no impacto que o pentecostalismo teve globalmente, influenciando milhões de fiéis em várias partes do mundo. O pentecostalismo rapidamente, a partir de Los Angeles, após o avivamento da Rua Azusa, graças a uma combinação de fatores religiosos, sociais e de comunicação que o tornaram um movimento global. Aqui estão algumas das principais formas como o pentecostalismo se difundiu nos anos seguintes ao seu surgimento. Participantes do avivamento da Rua Azusa Clockwise.
Pessoas de várias partes dos Estados Unidos e de outros países começaram a viajar para Los Angeles ao ouvir relatos sobre as manifestações espirituais na Rua Azusa. Esses visitantes eram frequentemente convertidos ou renovados espiritualmente durante os cultos, e ao retornarem para suas cidades de origem, levaram consigo a mensagem pentecostal. Muitos deles começaram a pregar em suas comunidades, estabelecendo novos grupos e igrejas pentecostais. 2. Publicações e jornais religiosos. Uma das principais ferramentas para a disseminação do pentecostalismo foi o jornal A Fé Apostólica, fundado por William J. Seymour em 1906. O jornal descrevia os eventos do avivamento, as experiências espirituais e as doutrinas pentecostais. Ele foi amplamente distribuído nos Estados Unidos e em outros países, chegando a leitores interessados no movimento. Essas publicações geraram curiosidade e incentivaram mais visitas e correspondências entre pastores e missionários. 3. Envio de missionários. O pentecostalismo tinha uma forte ênfase missionária desde o início. Muitos dos participantes do avivamento da Rua Azusa sentiram-se chamados para levar a mensagem do batismo no Espírito Santo a outras partes do mundo. Eles começaram a viajar para diferentes países, especialmente para regiões da África, América Latina e Europa, onde fundaram novas congregações e plantaram as sementes do movimento pentecostal. Esses missionários, mesmo sem grande suporte financeiro, confiaram na fé e na crença em milagres como meios de sustento e expansão. 4. Migração interna nos Estados Unidos. A mobilidade populacional dentro dos Estados Unidos no início do século XX, particularmente a migração de afro-americanos do sul para as grandes cidades do norte e do oeste, contribuiu para o espalhamento do pentecostalismo. Trabalhadores que participavam do avivamento ou eram convertidos em Los Angeles levavam a mensagem pentecostal consigo quando se mudavam para outras cidades, especialmente Chicago, Nova York e Detroit. Inclusão de grupos marginalizados. O pentecostalismo atraiu muitos dos que se sentiam marginalizados pelas igrejas tradicionais, incluindo trabalhadores pobres, mulheres e afro-americanos. A ênfase do movimento em dons espirituais como o falar em línguas e as curas divinas davam uma sensação de empoderamento espiritual a pessoas de baixa condição social e sem grande formação teológica. Essa abertura ajudou o pentecostalismo a crescer rapidamente entre populações que buscavam uma forma mais pessoal e direta de se conectar com a fé cristã. 6. Conferências e conexões internacionais. As conferências pentecostais realizadas logo após o avivamento serviram para criar redes de líderes e igrejas em diferentes regiões do mundo. Essas conferências promoveram o intercâmbio de ideias e práticas e ajudaram a estruturar a crescente comunidade pentecostal global. Os encontros facilitaram a coordenação de missões internacionais e a criação de denominações que se baseavam nos ensinamentos de Azusa. Esses fatores contribuíram para que o pentecostalismo deixasse de ser um fenômeno local em Los Angeles para se tornar uma força religiosa global. Em apenas algumas décadas, o movimento já havia se espalhado para diversos países, onde se adaptou a culturas locais e formou novas denominações pentecostais. No início do século XX, quando o pentecostalismo emergiu em Los Angeles, a cidade estava passando por grandes transformações sociais, econômicas e demográficas, que contribuíram para o surgimento de novos movimentos religiosos como o pentecostalismo. O contexto era marcado por um rápido crescimento populacional, mudanças urbanas e tensões raciais e econômicas. Um crescimento populacional e urbanização. Los Angeles estava em plena expansão. De 1900 a 1910, a população da cidade quase triplicou, passando de cerca de 100 mil habitantes para mais de 300 mil. Esse crescimento foi impulsionado por uma onda de imigração interna, com pessoas vindas de diferentes partes dos Estados Unidos, atraídas pelas promessas de novas oportunidades econômicas e pelo clima ameno da Califórnia. A construção de ferrovias também facilitou o acesso à cidade, conectando a outras grandes regiões. A cidade, que estava se tornando um importante centro urbano, ainda mantinha elementos rurais, mas começava a se industrializar. A explosão populacional trouxe consigo os desafios típicos de uma metrópole em crescimento, como a necessidade de mais infraestrutura, moradia e serviços básicos. 2. Diversidade e tensões raciais.
A sociedade de Los Angeles nesse período era extremamente diversa e marcada por tensões raciais. A cidade recebia grandes contingentes de afro-americanos do sul dos Estados Unidos, especialmente como parte da Grande Migração, um movimento de afro-americanos que buscavam escapar da segregação racial e da violência no sul em busca de melhores condições de vida e trabalho no norte e oeste. Além disso, havia grandes comunidades de imigrantes, incluindo mexicanos, asiáticos e europeus, o que fazia de Los Angeles um caldeirão de diversidade étnica. No entanto, a segregação racial e a discriminação eram realidades vividas diariamente, com a comunidade afro-americana e outras minorias enfrentando restrições de moradia e trabalho. Isso contribuiu para uma crescente alienação de muitos grupos em relação às igrejas tradicionais, predominantemente brancas e de classe média, abrindo espaço para movimentos religiosos como o pentecostalismo, que eram mais inclusivos racialmente e espiritualmente. Transformações econômicas e oportunidades de trabalho. O início do século XX foi um período de rápida industrialização em Los Angeles, que estava se tornando um polo econômico na Califórnia. A construção de ferrovias e o crescimento da indústria de petróleo criaram novas oportunidades de trabalho, mas grande parte desses empregos era de baixa remuneração, especialmente para trabalhadores imigrantes e afro-americanos. Ao mesmo tempo, a agricultura continuava a ser uma força econômica importante na região, particularmente em torno da produção de frutas cítricas e outros produtos agrícolas. No entanto, a concentração de riqueza nas mãos de grandes proprietários e industriais criava um cenário de desigualdade econômica, com muitos trabalhadores vivendo em condições precárias. Impacto do cristianismo de santidade e movimentos de renovação. A Los Angeles desse período também era um local de grande efervescência religiosa. O movimento de santidade, que enfatizava uma vida de pureza moral e santificação pessoal, já tinha uma presença significativa na cidade. Esses movimentos, que se focavam na experiência emocional e espiritual intensa, prepararam o terreno para o surgimento do pentecostalismo. Além disso, havia um sentimento de insatisfação com as formas mais tradicionais do cristianismo protestante, que muitos consideravam rígidas e sem conexão com as experiências diárias das classes trabalhadoras e das minorias. O pentecostalismo, com sua ênfase em manifestações espirituais pessoais, como falar em línguas e as curas, ofereceu uma nova forma de prática religiosa que atraiu aqueles que se sentiam marginalizados, tanto social quanto espiritualmente. Movimentos migratórios e multiculturalismo. Los Angeles também era um ponto de convergência de diversas culturas e religiões, o que favoreceu o surgimento de novas expressões religiosas. A presença de imigrantes mexicanos trouxe influências do catolicismo popular, enquanto as comunidades asiáticas trouxeram práticas espirituais próprias. Esse ambiente multicultural e em constante mudança fez com que novos movimentos, como o pentecostalismo, encontrassem espaço para se desenvolver. Esse contexto de crescimento urbano, diversidade racial, tensões sociais e busca por renovação espiritual criou o ambiente ideal para o surgimento e a rápida expansão do pentecostalismo, que oferecia uma alternativa religiosa vibrante e acessível, especialmente para as populações marginalizadas. Sim, o pentecostalismo tem algumas conexões com a doutrina cristã dispensacionalista, embora elas não sejam necessariamente centrais ao movimento pentecostal. O dispensacionalismo, uma forma de interpretação bíblica que divide a história da humanidade em diferentes dispensações ou eras de relacionamento entre Deus e a humanidade, influenciou certos aspectos da teologia pentecostal, especialmente no que diz respeito à escatologia, o estudo dos últimos tempos. Dispensacionalismo e a ênfase nos últimos dias. Uma das principais conexões entre o pentecostalismo e o dispensacionalismo está na ênfase de ambos os movimentos na iminente volta de Cristo. O dispensacionalismo popularizou a ideia de que o mundo estava entrando na dispensação final antes do retorno de Jesus, um período marcado por sinais sobrenaturais e pelo cumprimento de profecias bíblicas. Essa perspectiva escatológica foi influente no pentecostalismo, que, desde seu surgimento, teve uma forte expectativa de que o fim dos tempos estava próximo.
Muitos pentecostais acreditam que os dons espirituais, como falar em línguas e as curas, são uma evidência de que o Espírito Santo está sendo derramado de maneira especial nos últimos dias, como predito em passagens bíblicas como Joel 28:29 e Atos 2:17 e 18. Esse entendimento está em harmonia com a visão dispensacionalista de que Deus opera de maneiras distintas em diferentes períodos da história, com o pentecostalismo sendo visto como parte do cumprimento dos eventos finais antes do retorno de Cristo. Escatologia e o arrebatamento. A crença no arrebatamento pré-tribulacional, que é uma doutrina central no dispensacionalismo, também tem ressonância em muitos círculos pentecostais. De acordo com essa doutrina, a igreja será arrebatada, levada para o céu, antes de um período de grande tribulação na terra, seguido pelo retorno de Cristo para governar no milênio. Embora nem todas as igrejas pentecostais sigam rigidamente essa doutrina, ela é comum em algumas denominações pentecostais, especialmente naquelas influenciadas pelo fundamentalismo e pelo evangelismo norte-americano, onde o dispensacionalismo foi mais popular. Diferenças teológicas. Apesar dessas conexões, o pentecostalismo não adota o dispensacionalismo de maneira uniforme ou integral. O foco central do pentecostalismo está mais na experiência direta e presente do Espírito Santo e nos dons espirituais, enquanto o dispensacionalismo é uma estrutura teológica mais abrangente, que trata da organização dos planos divinos ao longo da história. Além disso, nem todos os pentecostais compartilham a interpretação literalista das Escrituras que caracteriza o dispensacionalismo clássico. 4. Pentecostalismo clássico e a teologia da dispensação. Nos primeiros anos do movimento pentecostal, algumas figuras importantes, como Charles Parham, que influenciou William J. Seymour, tiveram contato com teólogos e ensinamentos que estavam ligados ao dispensacionalismo. No entanto, o pentecostalismo seguiu seu próprio caminho teológico, focando mais na prática espiritual e menos em construções teológicas sistemáticas. Embora o dispensacionalismo tenha influenciado aspectos da escatologia pentecostal, ele não foi um ponto central na formação do movimento. Resumindo, o pentecostalismo tem ligações com o dispensacionalismo, particularmente na sua escatologia e na crença de que o mundo está vivendo em uma era especial antes do retorno de Cristo. No entanto, o pentecostalismo não se define primariamente por essa estrutura teológica e sua principal ênfase está na experiência pessoal com o Espírito Santo. O dispensacionalismo foi desenvolvido e popularizado por um grupo de teólogos e pastores que criaram e disseminaram essa estrutura teológica ao longo dos séculos XIX e XX. Entre os mais influentes estão John Nelson Darby, 1800-1882. John Nelson Darby, um teólogo anglo-irlandês, é frequentemente considerado o pai do dispensacionalismo. Ele foi um líder dos Irmãos de Plymouth, um movimento cristão que rejeitava as hierarquias eclesiásticas tradicionais e enfatizava o retorno iminente de Cristo. Darby desenvolveu a ideia de que a história bíblica pode ser dividida em diferentes eras ou dispensações, nas quais Deus tratou de maneira distinta com a humanidade. Ele também foi um dos principais defensores da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Darby viajou extensivamente pregando essas ideias, particularmente nos Estados Unidos, onde seu ensino encontrou um terreno fértil. 2. Cyrus Ingerson Schofield, 1843-1000 C.I. Schofield, foi um pastor, teólogo e escritor americano que desempenhou um papel crucial na popularização do dispensacionalismo nos Estados Unidos. Sua maior contribuição foi a Bíblia de Referência Scofield, publicada em 1909, que incluía notas explicativas ao lado do texto bíblico. Nessas notas, Scofield incorporou as ideias dispensacionalistas de Darby, organizando a Bíblia em 7 dispensações. A Bíblia Scofield foi amplamente usada por pastores e professores e se tornou uma das principais ferramentas de ensino do dispensacionalismo no início do século XX. 3. Dwight L. Moody, 1899. Embora não fosse um teólogo dispensacionalista por si só, Dwight L. Moody, o famoso evangelista americano, teve um papel importante na difusão do dispensacionalismo.
Ele era um grande defensor do ensino sobre a iminente volta de Cristo e do arrebatamento, influenciado por teólogos dispensacionalistas. Moody ajudou a popularizar o movimento através de suas pregações e do estabelecimento do Moody Bible Institute, em Chicago, que se tornou um centro de ensino dispensacionalista. Louis Sperry Chafer, 1961-1952, Norton Hayes. Louis Sperry Chafer foi um teólogo americano e fundador do Dallas Theological Seminary em 1924, uma das instituições que mais contribuíram para a disseminação do dispensacionalismo nos Estados Unidos. Chafer escreveu extensivamente sobre dispensacionalismo e escatologia e foi um grande influenciador na formação de uma geração de pastores e teólogos que adotaram essa teologia. Seu trabalho Teologia Sistemática, publicado em 8 volumes, ajudou a sistematizar e solidificar o dispensacionalismo como uma escola teológica respeitável no meio protestante. 5. Arno C. Gaebelein, 1861-1945. Arno C. Gaebelein foi um pastor e teólogo evangélico que teve um papel importante na defesa e propagação do dispensacionalismo. Ele foi um colaborador da Bíblia de referência Scofield e um forte defensor da escatologia dispensacionalista, incluindo o arrebatamento pré-tribulacional e a restauração futura de Israel, outro ponto central do dispensacionalismo. Gaebelein foi também um dos primeiros a relacionar os eventos globais, como as guerras e as crises econômicas, com o cumprimento das profecias bíblicas, algo típico da visão dispensacionalista. Charles Reedy foi um teólogo americano que continuou o legado do dispensacionalismo no século XX. Ele foi professor no Dallas Theological Seminary e escreveu extensivamente sobre o tema. Sua obra mais conhecida, a Bíblia de Estudo Reedy, seguiu os passos da Bíblia de Scofield, ao incluir notas dispensacionalistas que explicavam o texto bíblico. Ele também escreveu o livro Dispensationalism, que se tornou um texto de referência para a compreensão do dispensacionalismo moderno. Esses teólogos e pastores foram essenciais para o desenvolvimento, sistematização e disseminação do dispensacionalismo, especialmente nos Estados Unidos. A influência deles foi profunda no evangelicalismo do século XX, moldando a forma como milhões de cristãos enxergam a história bíblica e a escatologia. O Dallas Theological Seminary é uma das instituições mais influentes na teologia evangélica dos Estados Unidos, particularmente por sua ênfase no dispensacionalismo e em uma interpretação literalista da Bíblia. Fundado em 1924 por Louis Sperry Chafer, o seminário rapidamente se tornou um centro de ensino teológico que popularizou o dispensacionalismo e influenciou várias gerações de pastores e líderes cristãos americanos. Contexto teológico. O seminário foi fundado com o propósito de fornecer um treinamento teológico que enfatizasse a autoridade e a inspiração literal das Escrituras, em um momento em que o liberalismo teológico estava crescendo nas principais denominações protestantes. Os fundadores, especialmente Chafer, queriam preservar uma visão conservadora e fiel das Escrituras, ancorada no literalismo bíblico, que incluía uma forte ênfase no cumprimento literal das profecias bíblicas, particularmente as escatológicas. A teologia do dispensacionalismo-ismo foi a espinha dorsal do ensino no DTS. Essa teologia divide a história em diferentes dispensações, ou períodos nos quais no Swang Deus se relaciona de maneiras distintas com a humanidade. A interpretação literal das profecias apocalípticas e a crença na iminente volta de Cristo, incluindo o arrebatamento pré-tribulacional, foram pilares dessa teologia. O seminário também defende a distinção entre Israel e a Igreja no plano de salvação, outro aspecto central do dispensacionalismo. O seminário tornou-se também um bastião do premilenismo, a crença de que Cristo retornará antes de um período literal de 1000 anos de reinado na Terra, conforme descrito no livro de Apocalipse. Influência no cristianismo americano. A influência do Dallas Theological Seminary sobre o cristianismo evangélico americano é ampla e profunda.
Algumas das principais formas como essa influência se manifestou são: 1. Formação de pastores e teólogos. O DTS tem sido um importante centro de formação para pastores, missionários e teólogos que servem em igrejas e instituições em todo o mundo. Muitos dos graduados do seminário se tornaram líderes influentes em igrejas evangélicas, ajudando a moldar a teologia e a prática cristã no século XX e XXI. A instituição também se destacou pela qualidade acadêmica, formando teólogos que contribuíram para a sistematização do dispensacionalismo e do literalismo bíblico. Dispensacionalismo e escatologia popular. O seminário foi um dos maiores propagadores do dispensacionalismo e do premilenismo pré-tribulacional, que se tornaram componentes centrais de muitas igrejas evangélicas e fundamentalistas nos Estados Unidos. Essa teologia moldou a forma como milhões de cristãos americanos compreendem a história e o futuro, especialmente em relação ao arrebatamento, à grande tribulação e ao retorno de Cristo. O DTS influenciou o pensamento escatológico em livros populares e filmes cristãos que tratam dos últimos dias, como a série Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Jerry Jenkins, que foi escrita em linha com a escatologia dispensacionalista. 3. Defesa do literalismo bíblico. O seminário ajudou a sustentar o movimento conservador evangélico que defende a interpretação literal da Bíblia em uma época de crescente teologia liberal, que frequentemente adotava uma abordagem mais alegórica ou crítica das Escrituras. A formação dos alunos do DTS enfatiza a exegese cuidosa e a análise literal das Escrituras, fortalecendo uma visão conservadora da doutrina cristã. 4. Proeminência no evangelicalismo global. Embora a influência do DTS seja mais forte nos Estados Unidos, seu impacto é global. Missionários formados no seminário levaram a teologia dispensacionalista para várias partes do mundo, especialmente na América Latina e na Ásia. A visão escatológica ensinada no DTS também se tornou central em muitos movimentos evangélicos globais. 5. Relação com o movimento fundamentalista e o neo-evangelicalismo. O seminário também teve um papel importante na relação entre o movimento evangélico e o fundamentalismo cristão. Nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XX, os fundamentalistas procuravam preservar a fé cristã ortodoxa contra o liberalismo teológico e o modernismo. O DTS se alinhou com essa agenda, defendendo o inerrantismo bíblico, a crença de que a Bíblia é totalmente isenta de erros e a interpretação literal das Escrituras, mantendo-se uma das principais vozes teológicas conservadoras. 6. Produção de recursos teológicos populares. Além da formação de líderes e pastores, o seminário foi responsável pela publicação de obras teológicas que tiveram grande impacto no cristianismo americano. Uma das mais importantes foi a Teologia Sistemática, de Lewis Sperry Chafer, uma obra monumental que sistematizou a teologia dispensacionalista e ainda é amplamente utilizada. Além disso, figuras como Charles C. Reary, autor da Bíblia de Estudo Reedy, e John F. Walvoord, especialista em escatologia, ambos professores no DTS, contribuíram significativamente para a disseminação das ideias dispensacionalistas por meio de publicações amplamente usadas. Em resumo, o Dallas Theological Seminary não só popularizou o dispensacionalismo, como também moldou profundamente o pensamento teológico evangélico nos Estados Unidos, influenciando tanto a escatologia quanto a forma como as Escrituras são interpretadas por milhões de cristãos ao redor do mundo. Lewis Sperry Chafer foi um teólogo americano e um dos fundadores do Dallas Theological Seminary, DTS. Ele é amplamente conhecido por ser um dos principais sistematizadores da teologia dispensacionalista e por sua obra Teologia Sistemática, que influenciou profundamente o evangelicalismo nos Estados Unidos. Chafer foi um defensor da inerrância bíblica, do literalismo na interpretação das Escrituras e da escatologia premilenista, com foco no arrebatamento pré-tribulacional. Aqui estão os principais aspectos de sua teologia. 1. Teologia dispensacionalista. Chafer organizou sua teologia em torno da estrutura dispensacionalista, que divide a história da humanidade em diferentes eras ou dispensações, nas quais Deus se relaciona de maneiras distintas com a humanidade. Para ele, essas dispensações revelam o plano progressivo de Deus ao longo do tempo. Chafer, como outros dispensacionalistas, identificou 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça,
a era atual da Igreja, o reino milenar futuro. Cada dispensação tem suas próprias responsabilidades e testes para a humanidade, e falhar em obedecer às ordens de Deus resulta em julgamento. A era da Igreja, ou dispensação da graça, é central para Schaffer, sendo o período atual que culminará no arrebatamento dos crentes. Escatologia premilenista e arrebatamento pré-tribulacional. A teologia de Schaffer também enfatiza uma visão premilenista e pré-tribulacional da escatologia. Ele acreditava que Cristo retornaria para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, um período de 7 anos de sofrimento e julgamento na terra, seguido pelo retorno físico de Cristo para reinar por 1000 anos. Essa escatologia diferenciava-se de outras correntes teológicas ao separar o destino de Israel do destino da igreja. Para Schaffer, Deus ainda cumpriria suas promessas a Israel durante o milênio, após o arrebatamento da igreja. 3. Separação de Israel e a Igreja. Uma das principais características distintivas da teologia de Schaffer é a distinção clara entre Israel e a Igreja. Ele argumentava que as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento não foram transferidas para a Igreja. Em vez disso, Deus tem dois povos distintos: Israel com promessas terrenas e físicas e a Igreja com promessas espirituais e celestiais. Para ele, as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento serão cumpridas literalmente no futuro, durante o milênio, quando Cristo reinará na terra. A igreja, por outro lado, será arrebatada antes da tribulação e viverá no céu. 4. Salvação pela graça e santificação. Schaffer defendia com veemência a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Ele ensinava que a salvação não depende das obras humanas, mas exclusivamente da fé em Cristo como Salvador. O foco de sua teologia é a ênfase no ato salvífico de Deus, sem contribuições humanas, exceto pela aceitação pela fé. Quanto à santificação, Schaffer também promovia a ideia de uma santificação progressiva. Para ele, após a conversão, o crente é chamado a crescer em santidade, um processo contínuo que envolve a ação do Espírito Santo. No entanto, Schaffer se opôs à ideia de perfeição espiritual nesta vida, defendendo que o crente nunca será completamente livre do pecado até a glorificação final. 5. Literalismo bíblico. Schaffer foi um forte defensor da interpretação literal das Escrituras, especialmente em relação às profecias. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser interpretada literalmente, a menos que o contexto claramente exigisse uma interpretação simbólica. Isso levou Schaffer a adotar uma visão literal do futuro milênio, do arrebatamento e das profecias relacionadas a Israel. 6. Inerrância e autoridade das Escrituras. Schaffer ensinava que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, ou seja, livre de erros, tanto em termos de teologia quanto em sua abordagem da história e da ciência. A autoridade das Escrituras era central para sua teologia, e ele acreditava que toda doutrina verdadeira deve ser fundamentada em uma interpretação correta da Bíblia. 7. Cristocentrismo. A obra de Schaffer era altamente cristocêntrica, com um foco significativo na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele defendia a divindade de Cristo, sua morte vicária pelos pecadores e sua ressurreição literal. Para Schaffer, a redenção por meio de Cristo é o tema central da revelação bíblica, e o propósito final de Deus na história é exaltar seu Filho. A conclusão. A teologia de Lewis Sperry Chafer é marcada pela defesa do dispensacionalismo, a ênfase em uma escatologia premilenista, a distinção entre Israel e a Igreja, e a crença na salvação pela graça através da fé. Seu legado é especialmente notável através do Dallas Theological Seminary, que se tornou um centro de formação teológica para pastores e líderes cristãos no evangelicalismo americano. Suas ideias sobre a separação entre Israel e a Igreja e o literalismo bíblico continuam a influenciar muitas denominações e igrejas evangélicas até hoje. O movimento dispensacionalista, como defendido pelo Dallas Theological Seminary, DTS, está intimamente ligado ao fundamentalismo cristão, especialmente nos Estados Unidos, e as duas correntes se desenvolveram paralelamente em muitos aspectos. Ambos surgiram em reação às mudanças teológicas, culturais e intelectuais no final do século XIX e início do século XX, e compartilham várias características comuns, como o literalismo bíblico, a defesa da inerrância das Escrituras e uma posição fortemente conservadora em relação à doutrina e moral cristã. Ligação entre o dispensacionalismo e o fundamentalismo.
A reação contra o liberalismo teológico e o modernismo. O fundamentalismo cristão nasceu no final do século XIX e início do século XX como uma resposta direta ao liberalismo teológico e ao modernismo, que estavam ganhando influência nas principais denominações protestantes. O liberalismo teológico, em particular, buscava reinterpretar as escrituras à luz da crítica histórica, da ciência e do pensamento moderno, muitas vezes descartando milagres, a literalidade das narrativas bíblicas e até mesmo doutrinas centrais, como a divindade de Cristo e a ressurreição. O fundamentalismo, por outro lado, reafirmava a autoridade suprema da Bíblia e defendia a crença nos milagres e nas doutrinas ortodoxas tradicionais. O dispensacionalismo compartilhou dessa reação, enfatizando uma leitura literalista da Bíblia, especialmente em relação às profecias escatológicas e ao plano de Deus para Israel e a Igreja. Assim como o fundamentalismo, o dispensacionalismo surgiu como uma forma de resistir às influências modernistas e ao que muitos viam como uma erosão da fé cristã tradicional. 2. Defesa da inerrância bíblica. Tanto o fundamentalismo quanto o dispensacionalismo se uniram em torno da doutrina da inerrância bíblica, ou seja, a crença de que a Bíblia é isenta de erros em todas as suas afirmações, sejam elas históricas, teológicas ou científicas. Essa posição foi uma marca registrada do fundamentalismo e também foi central no ensino dispensacionalista no Dallas Theological Seminary e em outras instituições similares. Premilenismo. Uma das maiores conexões entre o dispensacionalismo e o fundamentalismo está na defesa comum do premilenismo, a crença de que Cristo retornará à Terra antes de um reinado literal de 1000 anos, o milênio. Essa doutrina escatológica, embora mais antiga, foi popularizada entre os fundamentalistas norte-americanos graças ao dispensacionalismo. O arrebatamento pré-tribulacional, um conceito-chave no dispensacionalismo, também foi amplamente aceito entre os fundamentalistas, que viam essa visão como uma resposta à deterioração moral e espiritual que observavam no mundo moderno. O premilenismo dispensacionalista foi uma ferramenta poderosa para muitos fundamentalistas, pois oferecia uma esperança clara e concreta de redenção futura, em meio ao que eles viam como o declínio cultural e espiritual do mundo. Essa doutrina se ajustava ao pessimismo cultural dos fundamentalistas, que acreditavam que a sociedade estava caminhando para a destruição e que apenas o retorno de Cristo poderia restaurar a ordem divina. 4. Separatismo e a crítica à cultura. O fundamentalismo, especialmente em suas primeiras décadas, desenvolveu uma forte atitude separatista, ou seja, a crença de que os cristãos fiéis deveriam se separar das influências seculares e das denominações corrompidas pelo modernismo. Muitos fundamentalistas evitaram o envolvimento com o mundo acadêmico, as artes e a cultura em geral, considerando-as comprometidas com o secularismo e o liberalismo. Embora o dispensacionalismo, por si só, não promovesse diretamente esse separatismo, ele reforçava essa mentalidade ao enfatizar que o mundo estava entrando em uma fase de grande deterioração espiritual e moral, como parte da última dispensação antes do retorno de Cristo. Assim, muitos dispensacionalistas, especialmente aqueles formados em seminários fundamentalistas como o DTS, adotaram uma postura similar de crítica à cultura e separação do mundo secular. 5. Influência mútua nas denominações evangélicas. Nos Estados Unidos, o dispensacionalismo e o fundamentalismo influenciaram muitas denominações evangélicas conservadoras, como os batistas, os presbiterianos e outras igrejas independentes. Muitas dessas denominações adotaram uma visão dispensacionalista das Escrituras, especialmente em relação à escatologia, e tornaram-se parte do movimento fundamentalista. Instituições como o Moody Bible Institute, fundado por Dwight L. Moody e o próprio Dallas Theological Seminary, foram pontos de convergência entre o dispensacionalismo e o fundamentalismo. O trabalho de teólogos como C. Scofield, com sua Bíblia de Referência Scofield, também ajudou a cristalizar essa relação ao combinar o ensino dispensacionalista com uma visão fundamentalista da inerrância bíblica e da ortodoxia doutrinária. Tensões e diferenças. Embora o dispensacionalismo e o fundamentalismo compartilhem muitos pontos em comum, houve algumas tensões dentro do movimento evangélico. Uma dessas tensões envolveu a abordagem em relação à cultura e ao envolvimento social.
O neoevangelicalismo, que emergiu a partir da década de 1940 como uma resposta ao fundamentalismo separatista, incluiu alguns dispensacionalistas que desejavam maior engajamento com a sociedade, enquanto os fundamentalistas mais rígidos mantinham uma postura separatista. Além disso, nem todos os fundamentalistas eram dispensacionalistas. Alguns fundamentalistas tradicionais rejeitavam a teologia dispensacionalista, especialmente a distinção entre Israel e a Igreja e a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, preferindo outras formas de premilenismo ou mesmo pós-milenismo. Conclusão. A ligação entre o dispensacionalismo e o fundamentalismo foi uma fusão poderosa que ajudou a moldar o cristianismo evangélico nos Estados Unidos durante o século XX. Ambos se uniram na defesa da inerrância bíblica, na leitura literal das Escrituras e na rejeição do modernismo teológico, com o dispensacionalismo contribuindo para a formação da escatologia e da visão da história que permeava o fundamentalismo. No entanto, com o passar do tempo, tensões surgiram, especialmente com o surgimento do neoevangelicalismo. Mas a conexão entre essas duas correntes permanece uma parte essencial da história do evangelicalismo norte-americano. Nos Estados Unidos, diversas denominações evangélicas fundaram sua teologia sobre uma combinação de pentecostalismo e dispensacionalismo, resultando em movimentos vibrantes e influentes dentro do cristianismo evangélico. Essas denominações adotaram aspectos do dispensacionalismo, como a escatologia premilenista e a crença no arrebatamento, e, ao mesmo tempo, enfatizaram as experiências espirituais pentecostais, como o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Aqui estão as principais denominações. 1. Assemblies of God, Assembleias de Deus. As Assemblies of God são a maior denominação pentecostal do mundo, fundada em 1914 em Hot Springs, Arkansas. Desde o início, elas adotaram o pentecostalismo clássico, com ênfase no batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, e nos dons espirituais, como profecia, cura e discernimento. A denominação também se alinhou ao dispensacionalismo, especialmente nas áreas de escatologia, defendendo a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional e uma interpretação premilenista das Escrituras. A teologia das Assemblies of God vê a história como sendo dividida em dispensações, com a atual era da Igreja terminando no iminente retorno de Cristo, seguido por um período de grande tribulação e o estabelecimento de um reino milenar na Terra. Essa visão foi influenciada pela Bíblia de Referência Scofield, popular entre os líderes fundadores do movimento pentecostal. 2. Church of God, Cleveland, Tennessee. A Church of God é uma das mais antigas denominações pentecostais do Zefla, fundada em 1886, e também adotou uma teologia que incorpora o dispensacionalismo. Esta denominação prega o batismo no Espírito Santo, com evidência inicial de falar em línguas, e crê fortemente no papel contínuo dos dons espirituais. A Church of God defende uma escatologia dispensacionalista, acreditando no arrebatamento da Igreja antes da grande tribulação e no retorno físico de Cristo para estabelecer seu reino milenar. Sua teologia enfatiza uma interpretação literal das profecias bíblicas e a crença no cumprimento futuro dessas promessas. 3. International Church of the Foursquare Gospel, Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, fundada por Miss Sample McGinty III, em Los Angeles. A Foursquare Church é outra denominação pentecostal que incorporou elementos do dispensacionalismo. A teologia quadrangular é baseada em 4 princípios principais: Cristo como Salvador, batizador no Espírito Santo, curador e rei que virá, o retorno iminente de Cristo. A denominação segue uma escatologia premilenista, defendendo o arrebatamento pré-tribulacional e o retorno literal de Cristo para governar durante o milênio. McPherson foi influenciada pelo ensino dispensacionalista da época e incorporou essas ideias em sua teologia e pregação evangelística, que atraiu multidões durante os avivamentos pentecostais. 4. Pentecostal Holiness Church. A Pentecostal Holiness Church, estabelecida no final do século XIX, foi uma das primeiras a abraçar o pentecostalismo. Assim como outras denominações pentecostais, ela enfatiza o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Teologicamente, a denominação também foi influenciada pelo dispensacionalismo.
A Pentecostal Holiness Church adotou a visão de que estamos vivendo no fim dos tempos, que culminará com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e o estabelecimento do reino milenar de Cristo. O dispensacionalismo ajudou a moldar sua compreensão da história da redenção e dos eventos futuros descritos no Apocalipse. 5. Church of God in Christ. A Church of God in Christ é a maior denominação pentecostal afro-americana dos Estados Unidos, fundada em 1897 por Charles Harrison Mason. Embora a COGIC tenha suas próprias raízes e características, ela foi influenciada pelo dispensacionalismo em sua visão escatológica. A COGIC adota uma visão premilenista dos últimos dias, crendo que Cristo retornará para reinar por 1000 anos após um período de tribulação. Embora a ênfase principal da COGIC esteja nos dons do Espírito Santo e no avivamento pentecostal, sua visão de fim dos tempos tem elementos claros da escatologia dispensacionalista que permeava o evangelicalismo americano na época de sua fundação. United Pentecostal Church International. A United Pentecostal Church International, UPCI, é uma denominação pentecostal fundada em 1945, com base na doutrina da unicidade de Deus, também conhecida como unicismo. Embora sua teologia trinitária seja diferente da maioria das igrejas pentecostais, a UPCI adota muitos dos princípios teológicos do dispensacionalismo, especialmente em relação à escatologia. A UPCI também acredita no arrebatamento pré-tribulacional, na grande tribulação e no retorno físico de Cristo para governar a Terra durante o milênio. Embora as crenças escatológicas sejam influenciadas pelo dispensacionalismo, a principal distinção da UPCI está em sua crença na unicidade de Deus e na negação da doutrina da Trindade. A influência e impacto dessas denominações. Essas denominações tiveram um impacto profundo no cristianismo americano e global, em parte devido à sua combinação de pentecostalismo com a estrutura teológica dispensacionalista. O foco na iminente volta de Cristo, combinado com as experiências espirituais vibrantes do pentecostalismo, criou um movimento dinâmico e missionário que se espalhou por todo o mundo. O dispensacionalismo, ao fornecer uma estrutura clara para a história e o futuro do mundo, ajudou a fortalecer a urgência missionária e o senso de identidade dessas denominações como defensores da verdade bíblica em tempos de fim. Além disso, o ensino dispensacionalista, que muitas vezes envolve uma ênfase especial no de Israel e nas profecias bíblicas, reforçou uma leitura escatológica que se alinha com a visão de que o mundo está se aproximando de eventos cataclísmicos, algo que alimentou o fervor evangelístico e o crescimento dessas denominações no século XX. A influência das denominações pentecostais e dispensacionalistas americanas no Brasil, especialmente durante a chamada Primeira Onda Pentecostal, foi fundamental para o desenvolvimento das igrejas evangélicas no país. A primeira onda é marcada pela chegada do pentecostalismo clássico ao Brasil, a partir do início do século XX. Nesse contexto, várias igrejas pentecostais brasileiras foram fortemente influenciadas por movimentos e denominações que haviam se estabelecido nos Estados Unidos, como as Assemblies of God e a Pentecostal Holiness Church. Contexto da primeira onda pentecostal no Brasil. A primeira onda do pentecostalismo no Brasil começou com a fundação de igrejas que traziam uma ênfase clara nos dons espirituais, como o batismo no Espírito Santo e a glossolalia, falar em línguas. Essa onda foi diretamente influenciada pelo avivamento pentecostal nos Estados Unidos, principalmente a partir de missionários ou imigrantes que haviam experimentado o movimento pentecostal americano. Os dois principais movimentos dessa primeira onda foram: Boom, Igreja Assembleia de Deus, fundada em 1911, na cidade de Belém, no Pará, pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. A Assembleia de Deus se tornou a maior denominação pentecostal no Brasil e foi profundamente influenciada pelas Assemblies of God nos Estados Unidos, onde Wingren e Berg tiveram contato com o movimento pentecostal. Eles trouxeram para o Brasil uma teologia que incluía o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, assim como o foco na cura divina e nas manifestações dos dons espirituais. A teologia dispensacionalista, especialmente a visão de que a história humana está chegando ao fim com a iminência do retorno de Cristo,
Também foi absorvida pelas Assembleias de Deus no Brasil, influenciando sua escatologia. O ensino sobre o arrebatamento pré-tribulacional e o reino milenar de Cristo tornou-se parte do ensino regular nas igrejas da Assembleia de Deus. 2. Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil foi outra igreja fundada durante a primeira onda pentecostal, estabelecida por Luigi Francescon, um imigrante italiano que também havia sido influenciado pelo pentecostalismo nos Estados Unidos. A Congregação Cristã foi fundada em 1910 em São Paulo e desde o início enfatizou experiências espirituais como o batismo no Espírito Santo e a cura divina. Assim como as Assembleias de Deus, a Congregação Cristã no Brasil foi influenciada pela escatologia dispensacionalista, pregando que Cristo estava prestes a retornar e que os sinais dos tempos, como guerras e desastres, indicavam a proximidade do fim dos tempos, em Americana. A influência das denominações pentecostais americanas no Brasil foi direta e profunda. Os missionários que trouxeram o pentecostalismo ao Brasil vieram com uma teologia que havia sido formada nas igrejas pentecostais americanas, muitas das quais estavam alinhadas ao dispensacionalismo. Isso se refletiu em vários aspectos. Foco no batismo no Espírito Santo e nos dons espirituais. As igrejas da primeira onda no Brasil adotaram o mesmo foco das denominações americanas no batismo no Espírito Santo e nas manifestações dos dons espirituais. Essa ênfase trouxe uma nova dinâmica ao cristianismo evangélico no Brasil, diferenciando as igrejas pentecostais das igrejas protestantes tradicionais, como os presbiterianos e os batistas, que já estavam presentes no país. Do escatologia dispensacionalista. A influência do dispensacionalismo americano foi especialmente visível na escatologia pregada pelas igrejas pentecostais no Brasil. O ensino sobre o arrebatamento pré-tribulacional, a grande tribulação e o retorno de Cristo para governar durante o milênio tornou-se parte integrante da pregação dessas igrejas, moldando a forma como muitos pentecostais brasileiros viam a história e o futuro. Missões e evangelismo. Inspiradas pelo forte movimento missionário e evangelístico que também caracterizava as denominações americanas, as igrejas da primeira onda no Brasil rapidamente desenvolveram um foco missionário, enviando pregadores e plantando novas igrejas em várias partes do país. O crescimento explosivo das igrejas pentecostais no Brasil foi, em parte, uma consequência desse zelo evangelístico que havia sido importado das igrejas americanas. Conclusão. A primeira onda pentecostal no Brasil foi marcada pela introdução de uma teologia que combinava o pentecostalismo, com seu foco nas experiências espirituais, e o dispensacionalismo, com sua escatologia premilenista. As Assembleias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, fundadas por missionários que haviam sido diretamente influenciados pelos movimentos pentecostais americanos, tornaram-se as maiores denominações pentecostais no Brasil e moldaram o cenário evangélico nacional. A influência dessas denominações foi crucial para o desenvolvimento do cristianismo pentecostal no país, tanto no sentido teológico quanto no prático, com sua ênfase no evangelismo e no crescimento missionário. As ideias teológicas associadas ao dispensacionalismo e ao pentecostalismo, como as elaboradas por Lewis Sperry Chafer, influenciaram significativamente o imaginário cristão evangélico e, por extensão, a cultura popular, especialmente em filmes, séries e livros voltados para o público cristão e até mesmo mainstream. Essa influência foi particularmente forte no campo da ficção escatológica, centrada em temas como o arrebatamento, a grande tribulação e o fim dos tempos. 1. Série de livros e filmes Deixados para Trás, Left Behind. Uma das manifestações mais populares dessas ideias é a série de livros e filmes Deixados para Trás, Left Behind, escrita por Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Publicada entre 1995 e 2007, a série explora de maneira ficcional o arrebatamento pré-tribulacional, a grande tribulação e o retorno de Cristo, todos conceitos centrais do dispensacionalismo. A trama começa com o arrebatamento, no qual milhões de cristãos desaparecem repentinamente da Terra, enquanto os não crentes são deixados para trás para enfrentar os horrores da grande tribulação.
O foco na interpretação literal de passagens bíblicas proféticas e a separação entre Israel e a Igreja refletem fortemente a teologia dispensacionalista popularizada por Schaffer. A série se tornou um grande sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, com livros, filmes e até videogames, ajudando a solidificar esses conceitos na cultura popular evangélica. Número 2. Filmes escatológicos cristãos dos anos 70 e 80. Na década de 1970, o filme A Thief in the Night também explorou o conceito do arrebatamento e os eventos subsequentes, sendo um precursor dos filmes da série Deixados para Trás. Foi um dos primeiros filmes a tentar dramatizar a escatologia dispensacionalista de forma visual, mostrando o impacto do arrebatamento na sociedade e o início de um governo global liderado pelo Anticristo. Filmes como este foram amplamente usados em igrejas evangélicas e foram importantes na disseminação dessas ideias entre cristãos e não cristãos, reforçando a crença no iminente fim dos tempos e no arrebatamento. 3. A influência em livros cristãos populares. Além dos filmes, muitos livros cristãos populares exploraram temas dispensacionalistas e pentecostais. Em seu livro The Late Great Planet Earth, 1970, combinou profecias bíblicas com a política global da época, especialmente a Guerra Fria, para sugerir que o arrebatamento e a grande tribulação estavam próximos. O livro se tornou um best-seller, capturando o imaginário evangélico sobre o fim dos tempos e solidificando a influência do dispensacionalismo na cultura cristã popular. Number 4. Séries de TV e filmes seculares. As ideias escatológicas cristãs, embora em uma versão mais suavizada e popularizada, também influenciaram a mídia mainstream. Filmes e séries seculares sobre o fim dos tempos, como 2009, O Livro de Eli, 2010, e até séries como The Leftovers, 2014, tocam em temas que ressoam com o pensamento dispensacionalista, como catástrofes globais, o desaparecimento repentino de parte da população e questões de fé e sobrevivência em um cenário apocalíptico. Embora esses filmes e séries muitas vezes não usem diretamente a teologia cristã, os temas de destruição global e sobrevivência após eventos cataclísmicos frequentemente ecoam a narrativa dispensacionalista, que muitos espectadores cristãos reconhecem. 5. Impacto na música gospel. As ideias dispensacionalistas e pentecostais também encontraram expressão na música gospel, especialmente no gênero contemporâneo dos anos 80 e 90. Artistas e grupos cristãos, como Petra, Larry Norman e DC Talk, produziram músicas que refletiam temas escatológicos, como o arrebatamento e o retorno iminente de Cristo, inspirando e alimentando o imaginário popular evangélico sobre o fim dos tempos. 6. Séries de animação e mídia infantil cristã. No âmbito da mídia cristã infantil, produções como Superbook e VeggieTales apresentaram histórias bíblicas para crianças, muitas vezes retratando eventos apocalípticos ou questões escatológicas em uma linguagem acessível para o público mais jovem. Embora essas séries não fossem estritamente dispensacionalistas, elas ajudaram a inserir esses conceitos na educação religiosa de crianças em famílias evangélicas. 7. Impacto em jogos eletrônicos. Embora menos comum, até mesmo alguns videogames abordaram temas escatológicos. O jogo baseado na série Deixados para Trás permitia aos jogadores interagirem em um mundo pós-arrebatamento lutando contra as forças do anticristo, o que refletia diretamente a visão dispensacionalista. Conclusão. As ideias teológicas do dispensacionalismo e do pentecostalismo influenciaram fortemente o imaginário cristão evangélico e se espalharam pela cultura popular através de livros, filmes, música e séries, especialmente aquelas focadas na escatologia e no fim dos tempos. Obras como Deixados para Trás e filmes como A Thief in the Night desempenharam papéis centrais ao popularizar essas doutrinas, tanto dentro quanto fora do ambiente evangélico, criando uma narrativa apocalíptica que ressoa com muitos cristãos ao redor do mundo. No Brasil, as ideias do dispensacionalismo e do pentecostalismo influenciaram significativamente o imaginário evangélico e seus adeptos, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Essas doutrinas moldaram a maneira como muitos evangélicos brasileiros veem o mundo, interpretam as Escrituras e vivem sua fé.
O impacto foi visível tanto no discurso religioso quanto na cultura popular cristã brasileira. 1. Influência nas igrejas pentecostais e neopentecostais. As igrejas pentecostais e neopentecostais no Brasil foram as principais responsáveis por popularizar as ideias dispensacionalistas e pentecostais entre os evangélicos brasileiros. Denominações como as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que surgiram na primeira onda pentecostal, absorveram muitos aspectos da teologia dispensacionalista americana, como a separação entre a Igreja e Israel e o foco no arrebatamento pré-tribulacional. Nos anos 1980 e 1990, com a ascensão das igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus, esses temas continuaram a ser amplamente divulgados. Essas igrejas pregaram de forma intensa a proximidade do fim dos tempos, a escatologia centrada na grande tribulação e o retorno iminente de Cristo, adaptando o discurso para o contexto brasileiro, que muitas vezes enfatizava a batalha espiritual e o combate a forças malignas. 2. Popularização do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento se tornou uma das mais conhecidas e discutidas no meio evangélico brasileiro, especialmente entre os pentecostais. A crença de que a qualquer momento Cristo pode voltar para levar os crentes antes da grande tribulação gerou uma expectativa constante e, em muitos casos, temor entre os adeptos. Essa ideia influenciou diretamente práticas e comportamentos, como o foco na preparação espiritual constante, a evangelização apressada, na tentativa de salvar o máximo de pessoas antes do arrebatamento, e o afastamento de atividades e comportamentos que poderiam ser vistos como mundanos ou impuros. Igrejas pregavam com frequência sobre a iminência do arrebatamento, moldando a mentalidade dos fiéis em torno dessa expectativa escatológica. 3. Impacto na mídia evangélica brasileira. A mídia evangélica brasileira, incluindo programas de TV, rádio e literatura cristã, também foi influenciada por essas ideias. Programas televisivos de igrejas neopentecostais, como os da Igreja Universal do Reino de Deus e da Igreja Internacional da Graça de Deus, frequentemente abordavam temas relacionados ao fim dos tempos e ao combate espiritual, inspirando-se na teologia dispensacionalista e pentecostal para falar sobre os sinais dos últimos dias. Livros sobre profecias e o Apocalipse, muitos deles traduzidos ou adaptados de autores americanos, tornaram-se populares no Brasil. Obras como O Peregrino, de John Bunyan, embora de outra tradição, e a tradução da série Deixados para Trás, tiveram impacto direto sobre o público evangélico, reforçando a crença no arrebatamento e no cenário profético descrito pela teologia dispensacionalista. 4. A música gospel e os temas escatológicos. A música gospel no Brasil também incorporou temas escatológicos e dispensacionalistas. Muitas canções populares entre os evangélicos brasileiros nas décadas de 80, 90 e 2000 tratavam do arrebatamento, do retorno de Cristo e da preparação espiritual para os últimos dias. Hinos como Ficar ou Subir e Voltará expressavam o desejo de estar pronto para a volta de Cristo e refletiam a ansiedade e esperança que muitos evangélicos tinham em relação ao fim dos tempos. Cantores e bandas gospel influentes como Cassiane, Lauriette e Aline Barros lançaram canções que exploravam a temática do arrebatamento e do fim dos tempos, ajudando a consolidar esses conceitos na mentalidade dos fiéis. 5. Retórica da batalha espiritual. O pentecostalismo e o dispensacionalismo influenciaram a retórica da batalha espiritual, que se tornou central em muitos sermões evangélicos brasileiros. Essa batalha entre as forças de Deus e Satanás era frequentemente ligada à narrativa escatológica, com o diabo tentando dominar o mundo antes do retorno de Cristo. A ideia de uma batalha espiritual intensa contra forças malignas que precisa ser combatida com oração, jejum e fé ganhou terreno entre as igrejas neopentecostais e até mesmo nas tradicionais. O contexto escatológico do fim iminente e da preparação para o arrebatamento reforçou essa crença de que os cristãos deviam estar vigilantes e em constante combate espiritual. Influência no comportamento político e social. As ideias escatológicas também moldaram o comportamento político e social de muitos evangélicos brasileiros. A crença de que o mundo estava caminhando para um fim iminente levou alguns grupos a focarem mais na salvação espiritual e no preparo para o arrebatamento,
negligenciando questões sociais e políticas em favor de uma postura de afastamento do mundo. Por outro lado, o ativismo político evangélico também foi moldado por essas crenças. A ideia de um mundo em deterioração e dominado por forças malignas influenciou a visão de muitos evangélicos sobre temas como moralidade pública, defesa de valores tradicionais, eh, e combate a políticas que percebiam como ameaças espirituais, como a legalização do aborto ou a expansão de direitos LGBTQ+. Esses temas muitas vezes eram associados à preparação para os últimos dias e à preservação dos fiéis em um mundo corrupto. Conclusão. No Brasil, as ideias dispensacionalistas e pentecostais influenciaram profundamente o imaginário evangélico, especialmente através da doutrina do arrebatamento, da escatologia focada no fim dos tempos e da ênfase na batalha espiritual. Essas crenças moldaram não apenas a prática religiosa dos evangélicos, mas também seu comportamento social, político e cultural. A mídia cristã, a música gospel e a literatura religiosa contribuíram para a difusão dessas ideias, solidificando sua presença no pensamento evangélico brasileiro e criando uma cultura de expectativa escatológica e vigilância espiritual constante. A segunda onda pentecostal no Brasil se refere ao período de expansão e transformação do pentecostalismo, que ocorreu principalmente entre as décadas de 1950 e 1970. Esta fase é marcada pelo surgimento de novas denominações pentecostais, que trouxeram inovações teológicas e organizacionais, diferenciando-se da primeira onda, representada por igrejas como as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que chegaram ao Brasil no início do século XX. Características da segunda onda pentecostal. 1. Surgimento de novas denominações. A segunda onda foi caracterizada pelo surgimento de novas igrejas pentecostais que se destacaram por sua ênfase em curas divinas, prosperidade e uma organização mais centralizada. As principais igrejas fundadas nesse período incluem a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Igreja Evangélica Quadrangular chegou ao Brasil em 1951, trazida pelo missionário norte-americano Harold Williams. A igreja trouxe uma teologia com forte ênfase em curas divinas e na evangelização massiva, além de uma estrutura organizacional mais complexa e expansiva. Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada em 1962 por David Miranda em São Paulo, essa denominação ficou conhecida pelo rigor doutrinário e pela ênfase em milagres e curas, atraindo grande número de fiéis das camadas mais pobres da população. A pregação intensa sobre a necessidade de santidade e o combate às influências demoníacas também marcou sua atuação. 2. Forte ênfase em curas e milagres. Embora a primeira onda pentecostal também acreditasse no dom da cura, a segunda onda levou essa crença a um novo patamar, com cultos onde a expectativa por curas físicas e libertação espiritual ocupava um papel central. Igrejas como a Deus é Amor se especializaram nesse tipo de pregação, atraindo multidões para cultos de cura, onde os fiéis buscavam soluções para doenças físicas e problemas espirituais. 3. Difusão do evangelho através do rádio. Outro marco da segunda onda foi o uso do rádio como ferramenta de evangelização em massa. David Miranda, por exemplo, usou amplamente os meios de comunicação para divulgar suas pregações e os relatos de milagres que ocorriam em seus cultos, ajudando a expandir a influência da Deus é Amor para além de São Paulo e atingir outras regiões do Brasil. 4. Expansão entre as camadas populares. As igrejas da segunda onda atraíram de maneira expressiva as camadas mais pobres da população, muitas vezes desamparadas pelo Estado. A ênfase em milagres e libertações espirituais encontrou um público carente de esperança e de soluções para problemas concretos, como doenças, desemprego e pobreza. Esse movimento se expandiu para regiões urbanas e periféricas, onde as igrejas pentecostais se estabeleceram como centros de apoio e espiritualidade. Teologia e diferenças em relação à primeira onda. Na segunda onda pentecostal, houve algumas mudanças teológicas que a diferenciaram da primeira. Escatologia menos enfática, ao contrário da primeira onda, que era fortemente influenciada pela expectativa iminente da volta de Cristo e pela escatologia dispensacionalista. A segunda onda focava mais na vida cotidiana, nas curas e no enfrentamento de questões imediatas, como o combate ao diabo e aos problemas materiais. A prosperidade como tema emergente.
Embora a teologia da prosperidade tenha se consolidado na terceira onda, com as igrejas neopentecostais, os primeiros sinais dessa ideia começaram a aparecer na segunda onda, especialmente com a pregação de que a fé poderia trazer soluções materiais para os fiéis, como saúde, emprego e bem-estar. Rigidez doutrinária e moral. Igrejas como a Deus é Amor trouxeram uma visão mais rígida em termos de santidade e comportamento cristão, com pregações que insistiam na necessidade de afastamento de costumes considerados mundanos, como o uso de calças por mulheres, cortes de cabelo curtos para homens e o consumo de produtos culturais, como televisão e música secular. Impacto social e religioso. 1. Fortalecimento do pentecostalismo no Brasil. A segunda onda foi crucial para consolidar o pentecostalismo como uma das principais forças do cristianismo no Brasil. Ela ampliou a presença pentecostal em todo o país, alcançando principalmente as regiões urbanas e as periferias, onde o catolicismo tradicional perdia espaço. 2. Mobilização social. As igrejas da segunda onda não apenas atendiam às necessidades espirituais dos fiéis, mas também funcionavam como redes de suporte social. Em meio à pobreza e à falta de serviços públicos adequados, as igrejas se tornaram um espaço de apoio, fornecendo assistência em questões práticas, como aconselhamento, ajuda em crises e até mesmo assistência material. 3. Papel no cenário político. Embora a participação política mais articulada dos evangélicos tenha ocorrido de forma mais visível nas décadas seguintes, a segunda onda pentecostal começou a plantar as sementes de uma maior conscientização política entre os evangélicos. A, a mobilização de grandes massas de fiéis e a capacidade de influenciar a vida cotidiana e as percepções sociais dos adeptos prepararam o caminho para a crescente participação política de evangélicos, que seria vista nas décadas de 1980 e 1990. Conclusão. A segunda onda pentecostal no Brasil foi uma fase de expansão e diversificação do movimento pentecostal, marcada pela criação de novas denominações, pelo uso massivo dos meios de comunicação e pelo foco em curas e milagres. Ela teve um impacto duradouro na forma como o pentecostalismo se desenvolveu no país, especialmente entre as classes mais populares, consolidando-o como uma força religiosa e social de grande relevância. Sim, após a segunda onda pentecostal, houve o surgimento da terceira onda pentecostal no Brasil, que é comumente chamada de neopentecostalismo. Esta fase começou a ganhar força nas décadas de 1970 e 1980 e marcou uma mudança significativa na teologia, na organização e no enfoque das igrejas pentecostais brasileiras. Características da terceira onda pentecostal, neopentecostalismo. 1. Teologia da prosperidade. Um dos traços mais marcantes da terceira onda é a adoção da teologia da prosperidade, que se tornou central para muitas igrejas neopentecostais. Segundo essa doutrina, a fé pode trazer não apenas bênçãos espirituais, mas também prosperidade material e saúde física. O sofrimento e a pobreza não são vistos como parte da vida cristã, mas como algo que pode ser superado através da fé, das ofertas e dos dízimos. A Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, fundada por Edir Macedo em 1977, foi uma das principais impulsionadoras dessa teologia. A pregação de que o fiel pode tomar posse das bênçãos materiais e espirituais através de atos de fé, como o dízimo, se espalhou rapidamente. A 2. Batalha espiritual intensa. A doutrina da batalha espiritual também foi um pilar do neopentecostalismo. Nesta fase, o combate ao diabo e às forças malignas foi intensificado, com um enfoque mais direto e ativo. Muitas igrejas neopentecostais enfatizavam a ideia de que o mal estava presente em todas as áreas da vida cotidiana, influenciando tudo, desde as dificuldades financeiras até doenças e problemas familiares. A prática de exorcismos e a ênfase na libertação espiritual, especialmente em programas televisivos da Igreja Universal e da Igreja Mundial do Poder de Deus, tornaram-se comuns. A mensagem central era que os problemas na vida dos fiéis podiam ser causados por forças demoníacas e por isso precisavam ser combatidos ativamente. 3. Uso massivo da mídia. O neopentecostalismo utilizou de maneira inédita os meios de comunicação de massa para expandir suas mensagens. Igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus investiram pesadamente na televisão, no rádio e na publicação de livros.
A compra da TV Record por Edir Macedo em 1989 foi um marco dessa estratégia, transformando a televisão em um veículo importante para a evangelização e divulgação da teologia neopentecostal. Outras denominações, como a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus, seguiram o exemplo, criando suas próprias redes de mídia para alcançar milhões de brasileiros. 4. Liderança carismática e centralizada. O neopentecostalismo também se caracteriza por uma liderança mais centralizada e carismática. Diferente das igrejas pentecostais tradicionais, onde a organização é descentralizada, muitas igrejas neopentecostais são controladas por figuras de liderança forte, que frequentemente são vistas como ungidos por Deus para guiar o rebanho. Líderes como Edir Macedo, R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus, e Valdemiro Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus, se tornaram símbolos dessas denominações, com grande influência entre seus seguidores. 5. Simplicidade litúrgica e adequação cultural. As igrejas da terceira onda simplificaram ainda mais a liturgia e adotaram uma abordagem flexível, adaptando sua mensagem e seus cultos para diferentes contextos sociais e culturais. Isso incluiu desde o uso de músicas populares no estilo gospel até a criação de espaços que atendem aos anseios das classes médias e baixas, oferecendo cultos focados em temas práticos, como prosperidade financeira, superação de vícios e resolução de conflitos familiares. 6. Tolerância doutrinária. Em comparação com as denominações da primeira e segunda ondas, as igrejas neopentecostais tendem a ser mais tolerantes em relação a certos comportamentos e costumes, como o uso de maquiagem, televisão e práticas modernas, desde que não conflitem diretamente com a mensagem de fé e prosperidade pregada por essas igrejas. Essa abertura atraiu muitos fiéis que, nas igrejas pentecostais mais tradicionais, encontravam restrições mais rígidas. Principais denominações da terceira onda: Igreja Universal do Reino de Deus, IURD. Fundada em 1977 por Edir Macedo, a IURD se destacou rapidamente por sua mensagem focada em prosperidade, libertação espiritual e pela utilização extensiva dos meios de comunicação para promover sua teologia. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada em 1980 por R. Soares, que é cunhado de Edir Macedo. A igreja também promove a teologia da prosperidade e é conhecida por seus programas de TV que destacam curas e milagres. Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 por Valdemiro Santiago, ex-pastor da IURD, a igreja se tornou popular pelos cultos de cura e libertação, com forte ênfase em milagres e na batalha espiritual. Impacto no cenário religioso e político brasileiro. 1. Expansão do número de fiéis. A terceira onda foi responsável por uma grande expansão do número de fiéis evangélicos no Brasil. As igrejas neopentecostais conseguiram atrair tanto aqueles que já faziam parte de igrejas pentecostais e buscavam um enfoque mais pragmático e imediato em suas vidas, quanto novos convertidos, especialmente das classes mais pobres e das periferias urbanas. Crescimento político. O neopentecostalismo também teve um impacto significativo no cenário político brasileiro. Com o aumento do número de fiéis e o crescimento da visibilidade dessas igrejas, líderes neopentecostais começaram a se envolver diretamente na política, criando bancadas evangélicas no Congresso e se tornando influentes em questões morais, sociais e até econômicas. A bancada evangélica, que inclui muitos membros ligados a igrejas neopentecostais, tem sido uma força política importante nas últimas décadas, influenciando debates sobre direitos civis, educação e liberdade religiosa. 3. Influência na mídia e cultura popular. A utilização dos meios de comunicação pelas igrejas neopentecostais fez com que sua teologia e suas práticas se tornassem amplamente conhecidas na sociedade brasileira, mesmo entre aqueles que não são evangélicos. A programação religiosa da TV Record, além de canais de televisão e rádio de outras denominações, popularizou o discurso da prosperidade e da batalha espiritual, alcançando milhões de brasileiros. Conclusão. A terceira onda pentecostal no Brasil, representada pelo neopentecostalismo, trouxe uma nova dinâmica para o cenário religioso do país. Com sua ênfase na teologia da prosperidade, na batalha espiritual e no uso da mídia, as igrejas neopentecostais conquistaram um vasto público, especialmente entre as classes populares. Além disso,
Essa onda foi marcada por um crescente envolvimento político e uma centralização da liderança carismática MESH, transformando profundamente a face do pentecostalismo no Brasil e seu impacto social, cultural e religioso. No Brasil, o censo demográfico de 2022 revelou uma significativa mudança no perfil religioso do país, destacando o crescimento contínuo das denominações evangélicas, em especial as pentecostais. As maiores igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, continuam atraindo um grande número de adeptos, contribuindo para um aumento expressivo da população evangélica. As estimativas mais recentes indicam que os evangélicos representam cerca de 31% da população brasileira, o que reflete um crescimento em relação aos censos anteriores. Este aumento está diretamente ligado à expansão das igrejas pentecostais e neopentecostais, especialmente nas áreas urbanas e em regiões que passaram por rápida urbanização. Esse crescimento, que teve início nas décadas de 1960 e 1970, se intensificou nas últimas décadas, com as igrejas evangélicas alcançando grande parte das periferias urbanas, onde havia menos presença católica. Na região norte, por exemplo, o avanço das igrejas evangélicas acompanhou o movimento de migração interna e a expansão agrícola. Denominações como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus tiveram grande influência, não apenas no crescimento numérico dos evangélicos, tá? Mas também na cultura e política brasileiras. Essas igrejas adaptaram elementos da teologia dispensacionalista e pentecostal, criando uma conexão mais próxima com o cotidiano dos fiéis e abordando temas como prosperidade e libertação espiritual. Este cenário demonstra como o pentecostalismo e o neopentecostalismo moldaram o imaginário religioso evangélico no Brasil, com grande impacto nas regiões urbanizadas e entre as classes populares Quadriun. Sim, vários estudos projetam o crescimento do pentecostalismo no Brasil, destacando seu avanço constante mesmo em um país tradicionalmente católico. Esse crescimento é visto em termos numéricos e na influência cultural e política. Projeções de crescimento. Pesquisas indicam que ao longo das últimas décadas, o número de evangélicos pentecostais tem crescido rapidamente, enquanto o catolicismo tem mostrado uma tendência de declínio. No censo de 2010, os católicos representavam 64,6% da população brasileira, mas esse número caiu para cerca de 50% no censo de 2022. Enquanto isso, os evangélicos, especialmente os pentecostais e neopentecostais, subiram de 22,2% em 2010 para aproximadamente 31% da população em 2023. Source: estudos indicam que se essa tendência continuar até 2032, o Brasil poderá ter uma maioria evangélica, com destaque para as igrejas pentecostais. A migração de fiéis católicos para igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais, tem sido um dos fatores centrais nesse movimento. Fatores explicativos: 1. Adaptação às necessidades locais. Igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal, são conhecidas por seu trabalho comunitário, pregações focadas na prosperidade e cura espiritual, o que atrai muitas pessoas das camadas populares. 2. Uso da mídia e expansão urbana. As igrejas pentecostais e neopentecostais fazem uso massivo da mídia, como televisão, rádio e redes sociais, para difundir suas mensagens, o que as torna amplamente acessíveis. Além disso, essas igrejas têm se expandido nas regiões urbanas e periféricas, onde a estrutura comunitária é mais frágil. 3. Declínio do catolicismo. O catolicismo no Brasil tem perdido parte de sua influência cultural, e muitos fiéis têm se afastado em busca de uma fé mais engajada e conectada às suas necessidades práticas. Influência cultural e política. O crescimento pentecostal também reflete um aumento da influência política dos evangélicos no Brasil, com o surgimento de uma bancada evangélica no Congresso Nacional que exerce influência em questões morais e sociais. Além disso, a expansão do pentecostalismo tem transformado a cultura popular, com o aumento de músicas e produções audiovisuais com temas religiosos. Em resumo, estudos e projeções indicam que o pentecostalismo continuará a crescer no Brasil, moldando cada vez mais o cenário religioso e sociocultural, especialmente em áreas historicamente católicas.
Isso reflete mudanças sociais profundas e o dinamismo das igrejas pentecostais e neopentecostais em se adaptar às demandas contemporâneas.